grandes ensinadores, conhecedores da palavra. Aleluias. E onde Jesus está ali ensinando, eles chegam e começam a indagar Jesus, dizendo: mas Jesus, como que você faz isso? Aleluias. Você entra nas sinagogas para ensinar, para falar, mas é uma oportunidade para você, e você está aqui no meio de publicanos e pecadores. Como que você faz isso? Aí eu vejo Jesus dizendo: eu vou contar 3 historinhas para vocês. Vocês estão preparados para ouvir? Aleluia. E aí ele começa a contar da ovelha perdida. Certo pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Aleluia. E esse pastor deixou as 99 aonde, irmãos? Aonde, irmãos? No deserto. Aleluia. A Bíblia vai dizer que era no deserto. Ovelha que a ovelha espera o pastor ir buscar no deserto. Pode passar o que for, irmãos, mas a ovelha aguarda o pastor no deserto. Pode estar passando dificuldade que seja, mas ela vai aguardar o pastor no deserto. Aleluias. E a Bíblia vai dizer que Jesus ensinando, e esse pastor vai de encontro a esta ovelha. Vai dizer que quando ele encontra, traz em seus braços e coloca juntamente com as 99. E a outra parábola é da moeda perdida. Aleluias. Onde uma mulher tem 10 moedas, irmãos, e ela perde uma. E a Bíblia vai dizer que esta mulher, ela revira a casa. Quem já não perdeu alguma coisa em casa? Você revira tudo. Às vezes até chama Jesus de Genésio, porque você não consegue encontrar aquela coisa que você perdeu. E às vezes está debaixo dos seus próprios olhos você não encontra. Mas a Bíblia vai dizer que esta mulher revira a casa, acende a candeia, varre, até encontrar. Aleluias. E a outra parábola é do filho perdido. O filho pródigo, onde ele tinha tudo e ele se perdeu. A ovelha perdida, ela bem sabia que ela estava perdida. Por sendo um animal, ela sabia que ela estava perdida. Quem já não viu um animal perdido pelas ruas? Ele anda tudo atordoado na frente dos carros. Aleluia. Já a moeda não. A moeda é um objeto, ela não sabe que está perdida. Mas o filho sabia que ele estava perdido. Aleluia. Mas ele tinha tudo na casa do pai. Deus de glória. E o filho, ele quebra um protocolo, onde ele chega ao pai e diz: pai, dá-me tudo que é meu. E é interessante, irmãos, que o pai não nega a entregar toda a herança para o filho, reparte os bens, entrega, e aquele filho, o mais moço. Você já viu alguém que entrega a vida a Jesus, ele vem na casa do Senhor, o primeiro amor, Jesus batiza ele com o Espírito Santo, Jesus concede dons a eles. Aleluia. É o mais moço. Ele recebe a herança do Senhor, ele recebe a herança do Pai. É tão maravilhoso quando Deus concede isso para uma pessoa já de primeiro, o mais jovem. Às vezes um obreiro tem uma pessoa que está tanto tempo buscando, pedindo 5 anos, 10 anos, pedindo dons espirituais, sendo batizado com o Espírito Santo, e Deus não batiza. E aquele só chega e já é batizado. O mais moço já enche uma carga do Espírito Santo. Deus já concede herança. Mas aí vem a luta. E ele vai para outros caminhos. Aleluia. Ele prefere buscar outros caminhos. E a Bíblia vai dizer que ele pega aquela herança e vai dizer, não depois de muitos dias, poucos dias vai dizer, ele perdeu tudo.
tão interessante a Bíblia Sagrada que quando você começa a meditar, você começa a ler, você começa a extrair coisas ali. Aleluia. Porque a Bíblia, irmãos, é bom ler. Mas o mais interessante é você meditar versículo por versículo. Onde Deus vai revelando coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. E a Bíblia vai dizer que aquele filho, aquele jovem, após gastar tudo, destornado, atordoado por não ter mais nada, aleluias, ele procura lugar para trabalhar. Ele passa por um processo de humilhação, onde ele vai alimentar porcos, algo terrível que ele vai passar ali, aleluias. E eu vejo aquele jovem alimentando aqueles porcos, vai dizer que é alfarrobas. Eu dei uma pesquisada ali, mais ou menos ali, dizia que é umas coisas parecidas com vagem, uma coisa assim. E ele desejou comer aquelas comidas dos porcos. Só que é interessante, irmãos. Enquanto ele estava alimentando aqueles porcos, eu vejo que os porcos falavam com ele. Cada vez que ele alimentava aqueles porcos, os porcos iam falando com ele. Por mais que seja na língua dos porcos, mas ele olhava para aqueles porcos e dizia: o que eu estou fazendo aqui? E os porcos respondiam: você tinha tudo na casa do pai? Aleluia. Você tinha tudo na casa do teu pai, o que você está fazendo aqui? Volta para lá. Aleluia. Quantos que não saem da casa do pai e vão em meio de porcos, e os porcos começam a pregar? Quem já viu porco pregar? Porco prega. Aleluias. Poste alguma coisa que desagrada a Deus para você ver se os porcos não vão pregar. Se a Bíblia diz que até pedras clamarão, se até a jumenta falou, por que os porcos não vão pregar? Aleluias. Aleluia. Aí nós vemos aquele jovem arrependido, onde ele mesmo reconhece o seu erro. E é tão interessante, irmãos, que ele vai dizer: pequei contra o céu e diante de ti. Tudo que orou antes de ir até o Pai, de voltar ao Pai, ele lembrou primeiramente do céu. Ele reconheceu que ele é totalmente dependente de Deus. Aleluia. Ali houve um arrependimento genuíno dentro dele, que ele estava cansado de estar alimentando porcos, ouvindo os porcos pregar. Ele falou: não, levantarei e irei. Aleluias. Ele tomou uma atitude e disse: não vou ficar mais aqui. É interessante, irmãos, quando ele chega, o pai já está esperando. Agora eu fico pensando, irmãos, como que o pai sabia que ele estava voltando? Como que ele sabia que aquele filho que tinha se perdido estava voltando? Aí, irmão Rogério, alguns estudiosos, teólogos dizem que naquele tempo, um filho quando cometia tal ato assim, eles assinavam um documento como fosse uma ata. E aquele filho, aquela pessoa totalmente rejeitada, ele não podia mais retornar. E se ele voltasse, os trabalhadores daquele lugar tinham total liberdade de apedrejar, de matar aquela pessoa. Aleluia. Só que o pai estava esperando. Aleluia. Talvez os trabalhadores escondidos, cada um com uma pedra. Se ele aparecer aqui, eu vou jogar uma pedra bem na cabeça dele. Eu quero acertar para me derrubar. Aleluia.
Eu quero abrir um parênteses aqui. Aleluia. Muitas das vezes aquele filho quer voltar, mas tem alguns que estão com uma pedra na mão segurando para ele não voltar. Aleluia. Mas o pai está esperando. O pai está esperando com os braços abertos você voltar. Aleluia. Deus de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus falou abertamente comigo no meu trabalho. Que essa palavra ia entrar em corações esta noite, aleluia. Por mais simples que seja, irmão, mas Deus está falando esta noite. Se você abrir seu coração esta noite, Deus vai entrar com providência. Aquilo que aos seus olhos talvez pareça perdido, não há mais como você voltar, mas Ele está te esperando. Aleluia. E sabe qual é o maior erro da pessoa quando recebe algo, uma herança da parte de Deus? É porque ela acha que Deus deu tudo para ela. Mas Deus tem mais coisas para dar a cada um de nós. Aleluia. Às vezes a pessoa recebe algo, uma herança, um dom, alguma coisa, começa a se exaltar. Aí eu sou o melhor pregador, eu louvo melhor, eu sei reger melhor. Nós não somos mais de ninguém, nós somos todos iguais perante Deus. Aleluia. Deus maravilhoso estamos. E o mais lindo de tudo, irmãos, que o texto vai dizer que o pai vê o filho. É interessante que a Bíblia diz que o pai vê o filho. Aleluia. E ao avistar o filho, ele corre. Aleluia. Vejo eu que ele corre temendo que algum daqueles trabalhadores, daqueles homens, apedrejem o filho. Ele corre de encontro e o abraço. Ali há o abraço da reconciliação. Aleluia. Aí vem o beijo do pai no filho, que é o relacionamento. Hoje já não há mais relacionamento de pai com filho. O pai está esperando um relacionamento de cada um de nós. Está faltando um pouco mais de cada um de nós como relacionamento. Um pouco mais de oração. Um pouco mais de intimidade com o pai. Porque quando vier as lutas, nós vamos estar fortalecidos, irmãos. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E voltando um pouco, quem dos irmãos já se perdeu por aí, talvez? Eu já me perdi. Se eu contar, os irmãos vão dar risada. Mas eu me perdi em Balsa Nova, irmãos. Você tem uma ideia, imagine se perder em Balsa Nova. Misericórdia. Nós tínhamos acabado de morar no Bugre, eu e minha esposa. Aí pegamos um certo ônibus lá, e era o último ônibus. E nós descemos, fomos parar lá em Balsa Nova e não sabia voltar. Graças a Deus o nosso irmão foi buscar nós. E em Curitiba eu perdi meu carro. E eu não achava meu carro. Eu rodei mais de 40 minutos procurando. Mas quando eu achei, sabe quando dá aquele calorão que sobe e desce de novo, é aquela alegria. E é assim que o pai faz quando o filho volta. Quando o filho volta para casa, o pai se alegra, os anjos se alegram, a igreja se alegra. Aleluia! Deus poderoso. Aí nós vamos ver, irmãos, a festa. Né, irmão, hoje? Quando vem a festa. É tão interessante essa parte, irmãos, que o pai manda trazer a melhor roupa, o anel, as sandálias novas, tudo para o filho. Aleluia. Mata o novilho, o melhor boi, e todos festejando. Aleluia.
Aí vem a melhor parte, irmãos. Vem o irmão do pródigo. Aleluia. Aquele que se achava, por ele estar na presença do Pai, ele não estava perdido. Aleluia. Mas o filho pródigo, ele saiu, se perdeu, mas houve arrependimento. Ele houve um perdão dentro dele. E o filho que não saiu, que ficou, é aquele que talvez não perdoa. É aquele que talvez se exalta por algo mais. Aleluia. É esse o filho que ficou. Que ao ele escutar toda aquela dança e música tocando lá e as festas, perguntou a alguns dos trabalhadores: mas o que é que está acontecendo aí? Aquele teu irmão lá voltou de novo, teu pai mandou fazer uma festa para ele aí, estão festejando. Aí ele manda chamar o pai. Pai, mas eu estou aqui há tanto tempo, você nunca matou um novilho para mim com meus amigos. Agora esse teu filho, veja bem como é que ele disse, esse teu filho que saiu, gastou tudo, agora voltou e você deu a melhor festa. E a resposta do pai: mas esse teu irmão, que havia se perdido, que eu achava que tinha morrido, que não ia mais voltar, ele voltou e está vivo. Então vamos se alegrar. A Bíblia não vai dizer se ele entrou junto participar da festa, mas o filho voltou. Então quando o filho, aquele irmão, voltar, nos alegramos, regozijamos, abraçamos, porque tem muitos por aí que se perdem, irmãos. Aleluia. Você perde meia caminhada, mas aqueles que permanecem, irmãos, precisa de algo, uma mudança interior. Todos nós precisamos mudar algo dentro de nós, irmãos. Aleluia. Deus todo Não podemos muitas das vezes julgar aquele irmão, aquela irmã que se perdeu. Temos que olhar muitas das vezes a nós mesmos. Tem alguma coisa que precisa mudar em nós mesmos. Aleluia. Eu falo de mim, irmãos. Eu tenho que mudar. Eu vejo que eu tenho que mudar. É uma palavra para nós refletirmos, irmãos. Dos filhos pródigos que retornam. Como que nós vamos receber eles? Com um olhar de julgamento, com duas pedras na mão? Ou fazer como o pai, esperar de braços abertos? Aleluia. E é interessante de ver entre as três parábolas. Deus, tu és maravilhoso. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Aleluia. E o pastor me perguntou aquele dia a diferença, para mim não, perguntou para todos os irmãos, a diferença entre a ovelha que se perdeu e o filho que se perdeu. E como a irmã aquele dia tinha falado, né? A ovelha o pastor tem que ir atrás. E o filho tem que se arrepender e voltar a casa do pai. Porque o pai está esperando. O pai está esperando. O pai tem mais para te oferecer. E talvez você está com o pensamento de sair da presença do pai, de gastar talvez aquela herança que o pai te deu. Não saia, porque há crescimento ainda. Há mais coisas para Deus oferecer, há mais coisas para Deus dar. Não é tempo de sair, é tempo de permanecer, irmãos. Permanecer na presença do Senhor. Aleluia!
és maravilhoso, Jesus. Por mais lutas que passamos, dificuldades. Aleluia. Se eu for contar para os irmãos quantas lutas nós passamos, nós já tínhamos parado. Mas tem que fazer como Paulo diz em Filipenses 3: eu prossigo para o alvo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que está prometido para cada um de nós. Se nós vamos olhar para dificuldades, levantes, falatórios, que seja língua contrária que lance sobre nossas vidas, nós paramos, nós desistimos em meia caminhada. Mas quando nós estamos seguindo a Jesus Cristo, aquele que nos salvou, nos lavou, purificou do pecado, por que nós vamos parar? Por que nós vamos retroceder? Por que nós vamos sair da casa do Pai? Aleluia. Eu tenho por certo que quando vier dificuldade, você dobrar seus joelhos, Deus vai te fortalecer. Glória a Deus. Mas se você não se esforçar, não dobrar o joelho, buscar a Deus, não ler a palavra, você vai sair da presença do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Viver de fachada, tem muitos vivendo por aí. Aleluia. Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Aí quando vem os ventos, vem a tempestade, é o primeiro a retroceder. Porque não criou raiz. Aleluia. Aí sai murmurando, sai reclamando, falando mal da igreja, falando mal do irmão. Aleluia. Aí já não é filho pródigo. Me perdoa, irmãos, mas já não é filho pródigo. Porque o filho pródigo há arrependimento. E o filho pródigo, quando há arrependimento, ele volta e há um conserto, há um relacionamento novamente. A casa do Pai. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. De que me adianta Deus me libertar das drogas? Deus tirar eu de tudo onde eu vivia, para me retroceder, voltar novamente a fazer tudo o que eu fazia. Aí sim, irmão Rogério, irmãos, aí sim eu não vou nem desejar. Aí eu vou sair lá fora e vou comer as bolosas dos porcos. Lá eu vou me lambuzar totalmente com eles. Aleluia. Os irmãos que entraram já no chiqueiro de porco, os irmãos sabem como que é. Se não for com uma bota de borracha, você sai fedendo de lá. Por mais de tudo, mesmo assim, você sai fedendo dentro do chiqueiro. Se você não se cuidar, eles mordem você. Bicho estão danados. E para finalizar, irmãos, a mensagem que Deus me revelou na madrugada. Comparação com o filho pródigo. Os irmãos sabem bem a passagem que está lá em Números 21. Onde Deus manda Moisés fazer a serpente. Para que todas aquelas pessoas que estavam fazendo rodeios, contendas contra Moisés e contra Deus, porque eles estavam sendo picados por cobras, serpentes, e estavam morrendo. Aí Deus manda Moisés fazer a tal serpente, após o arrependimento deles, de terem feito tal contenda. Eles iam de frente àquela serpente e eram curados. E ali é um ato de fé. E já no ato no filho pródigo é um ato de arrependimento. E a simbologia, juntando as duas, irmãos, Jesus morreu na cruz. Não foi à toa, irmãos. E quando nós olhamos para a cruz, é um ato de fé. E ele morreu de braços abertos.
E o Pai está esperando cada um de nós para um relacionamento. E eu convido os irmãos, se você quer nesta noite fazer um relacionamento, uma aliança, uma nova aliança com Jesus esta noite. Glória a Deus. Aleluia. Um ato de fé, vem aqui até a pena.